Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na terminologia do Antigo Testamento para os seres do mundo espiritual. E como vamos ver, a realidade é muito mais complexa e fascinante do que aquela imagem que todo mundo tem na cabeça. Para pensar um pouquinho. Qual é a imagem que aparece? Provavelmente um ser humano com asas, todo de branco, talvez com uma harpa na mão. É essa a imagem popular, né, que a arte e a cultura criaram pra gente. Só que, quando a gente mergulha nos textos originais, essa imagem tão familiar meio que se desfaz. O que a gente encontra é um ecossistema espiritual super denso, diversificado e, vamos ser sinceros, bem mais estranho. Vamos desvendar isso. Para a gente conseguir organizar essa exploração, vamos usar uma estrutura com três partes, bem simples. Primeiro, a natureza desses seres, ou seja, o que eles são na essência. Depois, o status, a posição deles numa hierarquia. E, por último, a função, o que eles fazem, o trabalho deles. Entender essa separação é a chave para desvendar tudo. Ok, vamos começar pelo começo, pela natureza. Para entender quem são esses seres, a gente precisa ir na essência deles. O que eles são, fundamentalmente. E aqui já vem a primeira grande surpresa. O termo mais importante é Elohim. Muita gente acha que essa palavra significa apenas Deus, o Deus de Israel. Mas o sentido original é bem mais amplo. Ele se refere a qualquer ser que pertence ao reino espiritual. Ou seja, não é sobre quem o ser é, mas sim sobre onde ele mora, sobre ele ser do outro mundo. E olha só que incrível este versículo do Salmo 82, que deixa isso claríssimo. A palavra Elohim aparece duas vezes na mesmíssima frase. Na primeira, se refere a Deus. Na segunda, aos deuses, os membros do conselho dele. Fica óbvio que o termo descreve uma categoria de seres, e não um único indivíduo. E essa categoria é muito maior do que se imagina. O termo Elohim é usado para o Deus de Israel, claro, mas também para os membros do Conselho Divino, para espíritos de outras nações, que a gente chamaria de demônios, e, pasmem, até para o espírito do profeta Samuel quando ele é invocado do mundo dos mortos. Todos eles são Elohim, seres do reino espiritual. E além de Elohim, tem outros termos que ajudam a pintar esse quadro. Eles são chamados de Ruach, ou espíritos, porque não têm corpo físico. São os Chamaim, ou celestiais, porque moram nos céus. A metáfora Kokebim, estrelas, fala do brilho deles, e Kedoshim, santos, indica que eles são separados para o serviço de Deus. Isso nos leva direto para a segunda parte, o status. Esses seres não estão flutuando por aí à toa, eles fazem parte de uma estrutura celeste bem organizada. A melhor maneira de visualizar isso é pensar numa espécie de governo, uma burocracia divina. O Antigo Testamento fala várias vezes de um conselho divino, uma assembleia celestial onde o cosmos é administrado e decisões são tomadas. E essa não é uma ideia rara, que aparece só uma vez. Palavras como Eda e Kahol, que significam assembleia, aparecem centenas de vezes. O termo Sowod, para conselho, também é bem comum. Essa noção de uma administração celestial está por toda parte nos textos. E claro, dentro dessa burocracia existem cargos. Um dos mais altos é o de Shar, ou príncipe. Mas não é príncipe de conto de fadas, não. É mais como um governador, um oficial de alto escalão. Em textos como o livro de Daniel, eles são descritos como seres espirituais responsáveis por nações específicas aqui na Terra. A gente vê essa autoridade toda em ação quando essa figura aparece para Josué. Ele se apresenta usando o mesmo termo Shar, mas traduzido como comandante do exército de Deus, um título de altíssima liderança militar no mundo espiritual. E isso nos joga direto na nossa terceira e última parte, que talvez seja a mais reveladora de todas, a função. Muitos dos nomes que a gente acha que são tipos de seres são, na verdade, descrições de cargos, é sobre o que eles fazem. É aqui que a mágica acontece. A palavra hebraica malak, que a gente traduz como anjo, não descreve uma espécie de ser. É um cargo, uma função. Significa simplesmente mensageiro. É o que o ser faz, não o que ele é. E a prova disso, a própria palavra malak é usada na Bíblia para descrever seres divinos, sim, mas também profetas humanos, sacerdotes, até diplomatas. Qualquer um que leva uma mensagem é um malak. Um anjo, portanto, é só um ser espiritual com o trabalho de mensageiro. E os querubins também têm um trabalho específico. Eles são os guardiões. Guardavam a entrada do Jardim do Éden e suas imagens protegiam a Arca da Aliança. Eles são descritos como seres híbridos, meio humanos, meio animais, e a função deles é proteger espaços sagrados, a presença de Deus.
não são mensageiros. Já os serafins, que a gente vê no livro de Isaías, têm outro cargo. O nome deles significa os que queimam, e eles servem lá no trono de Deus, proclamando a santidade dele. A aparência deles é única, talvez de serpentes com 6 asas. De novo, é uma função específica, não um tipo de anjo. E a lista, olha, continua. Tem os ministros que servem na corte, os vigilantes que observam o que acontece com a gente, a hoste, que é o exército celestial, e até mediadores. Cada termo desses é um papel, uma função diferente nessa gigantesca administração divina. Então tá, a gente passou pela natureza, pelo status e pela função. E agora? Que quadro geral se forma quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? A primeira coisa que fica óbvia é que aquela imagem do céu cheio de seres idênticos com asinhas e harpas simplesmente não se sustenta com base nos textos. Essa é uma simplificação que veio muito depois. O que a gente encontra, na verdade, é uma burocracia divina vibrante e cheia de camadas. É um mundo povoado por diferentes tipos de seres espirituais, com vários níveis de autoridade e uma variedade enorme de trabalhos, de governadores a guardiões, de mensageiros a soldados. E a grande chave para entender essa complexidade toda é justamente a estrutura que a gente usou aqui. Quando paramos de botar tudo no mesmo saco, chamado anjo, e começamos a perguntar, ok, qual a natureza desse ser? Qual o status dele? E qual a função? O mundo espiritual do Antigo Testamento se abre de um jeito totalmente novo e coerente. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? Se uma ideia que parecia tão sólida como a de anjo, na verdade é uma grande simplificação, que outras riquezas e complexidades do mundo antigo podem estar escondidas bem debaixo do nosso nariz, naquilo que a gente acha que já sabe?